Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai começar a matéria nova, tá? Agora que a gente já estudou o parnasianismo e o simbolismo, que eram os últimos movimentos do século XIX, a gente vai começar a atravessar a entrada, a soleira da porta para o século XX. Então, a gente ainda tem um restinho de coisinha do século XIX, mas a gente já está colocando o nosso pé no século XX. Então, que movimento é esse? É o pré-modernismo. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele. Lembra que a gente está estudando ainda literatura brasileira, a gente vai falar do Brasil. E que período é o período que abarca o pré-modernismo? Considera-se o período entre o fim do século XIX e a chegada do modernismo em 1922, com a famosa Semana de 22, que vocês vão ouvir falar mais para frente. Enquanto isso, lá na Europa, a gente estava nos preparativos e, de fato, vivendo as vanguardas europeias. Mas isso também vai ficar para um outro momento, tá? Então, a gente vai começar o pré-modernismo no Brasil. A gente vai falar de literatura brasileira nesse momento, nada de Europa, tá bom? Eu trouxe para vocês uma frase de um crítico literário brasileiro super importante, uma referência, o nome dele é Alfredo Bozzi. E essa frase é ele tentando explicar um pouco o significado do pré-modernismo. Então eu vou ler para vocês e a gente vai discutir um pouquinho. Ele diz o seguinte: creio que se pode chamar pré-modernismo no sentido forte de premonição dos temas vivos em 22 foi quando aconteceu a Semana de Arte Moderna. Tudo o que nas primeiras décadas do século, nas duas primeiras décadas, problematizou a nossa realidade social e cultural. Então é super importante pensar nisso aqui, ó. Problematizou nossa realidade social e cultural. Por quê? Pela primeira vez, alguns escritores vão fazer questão absoluta de tratar de problemas do Brasil. Quando a gente fala isso, vocês falam, mas em outros momentos literários não se falava do Brasil? Sim, se falou do Brasil. Mas, por exemplo, vamos pegar o romantismo. O que o José de Alencar fez, Gonçalves Dias, outros escritores do romantismo, eles falavam do Brasil? Falavam, mas eles falavam coisas boas, coisas idealizadas. Eles pegaram o índio, transformaram num super-herói. Vocês lembram do romantismo? Então, aquele momento se falava do Brasil, mas nada que correspondesse à realidade. Depois vocês tiveram o realismo e o naturalismo. No realismo, vocês têm Machado de Assis. Ele conta histórias que se passam normalmente na cidade do Rio de Janeiro. Mas, ao tratar dos temas que ele tratava, a paisagem era o Rio de Janeiro, mas aquele ser humano que ele criticava podia estar em qualquer lugar, a gente já conversou sobre isso, porque ele tratava dos problemas do homem, assim, o que o homem é? Para o Machado de Assis, o homem não vale nada, e o homem não vale nada em qualquer lugar do planeta, para ele. Então não era exatamente um problema brasileiro. A gente tem o cortiço no naturalismo. O naturalismo vai tratar de problemas também, mas os problemas que o cortiço trata, embora seja um cortiço no Rio de Janeiro, com as lavadeiras, os ex-escravos, a gente pode estabelecer uma relação com outros países. Afinal de contas, o naturalismo ele veio também da França e existia cortiço na França. Então, essa realidade da miséria, ela também passa por outros lugares. Quando a gente fala de problematização da nossa realidade social e cultural, é alguma coisa que era só da gente, típico do Brasil, alguma coisa que não acontecia em outros lugares, uma coisa que era muito restrita ao nosso caráter, à nossa própria identidade, que não fosse só o problema geográfico. É claro que a geografia pode interferir, mas relações sociais, relações políticas, isso era nosso. Então, pela primeira vez na literatura, alguma coisa que era só nossa, brasileira, complexa, nossa, vai aparecer. Isso é o que vocês têm que começar a pensar. E na hora que o Alfredo Bozzi fala de premonição, claro que não é uma premonição no sentido de que ele estava sendo vidente, prevendo o futuro, não é isso. A ideia de premonição seria uma antecipação daquilo que no modernismo vai ser muito evidente. Então, o pré-modernismo são tentativas já de fato de mostrar alguma coisa que é só nossa, mas que ao mesmo tempo não chega a ser algo tão nítido, tão evidente
como isso depois vai ser mais um processo consciente dentro do modernismo em si. Deu para entender? E agora a gente vai falar do nome. Pré-modernismo. É um nome estranho, porque quando a gente estuda a literatura, você estuda o nome dos movimentos. Aí, de repente, surge um movimento que se chama pré. É como se ficasse incoerente, contraditório. Na hora que você fala, mas como que tem um movimento chamado pré alguma coisa? Quando você tem uma ideia pré, é uma ideia antes de alguma coisa acontecer. É como se os pré-modernistas dissessem, não, nós vamos antecipar o modernismo. Não é isso, tá, gente? Isso não existe. Esse nome foi dado depois. A crítica literária, os historiadores da literatura, eles vão analisar os textos, e eu já falei isso para vocês uma vez, ou mais de uma vez, nem sei, que eles olham para uma série de textos e eles pegam um e falam, nossa, isso aqui está muito diferente. Esse aqui a gente vai dizer que é o marco inaugural do tal movimento. Por isso que toda vez que a gente estuda a literatura e define os períodos, a gente sabe que tem uma data que começa. Então, o romantismo começa em 1836, no Brasil, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades. E termina com duas publicações que já inauguram o realismo e o naturalismo. Uma é o Memórias Póstumas de Brás Cubas e a outra publicação é o Mulato de Aloysio Azevedo. As duas se dão em 1881. Então a crítica olha para aqueles textos e vê que elas romperam definitivamente com o passado. Aquela virada, né? É o marco que diz, ó, mudou. Então eles dão uma data. No pré-modernismo, não dava para estabelecer uma data, porque não tem nada que fosse de fato uma ruptura. O que a gente tinha? O parnasianismo, um pouquinho de simbolismo acontecendo mais ou menos na mesma época, só que de repente tem uns tipos de texto que vão fugir um pouco disso. Eles fogem, mas ao mesmo tempo que eles fogem, eles não chegam a ser um ponto de virada, o ponto da ruptura. Eles têm alguma coisa em comum, às vezes cada um do seu jeito. Então, o que faz a crítica? Eu gosto de brincar assim, faz de conta que vocês têm que arrumar uma estante. E tá cheio de livro espalhado. E aí vocês vão escolher lá, vamos separar os autores. Aí coloca uma prateleira, tais autores. Aí vai na outra prateleira, coloca outros autores. E vai arrumando a estante, né? Vocês podem fazer o critério cronológico, por título ou por autor. Beleza? Tudo bem, arrumaram toda a estante. Só que, de repente, vocês olharam para o chão e sobraram alguns livros espalhados. Na hora que vocês viram aqueles livros espalhados, vocês não estão conseguindo encaixar em nenhuma prateleira. Fica tipo um diversos, sabe? Um grupo de diversos. Aí o que você faz com aqueles livros que estão no diversos? Você põe lá o título da prateleira, diversos, tá? É isso mais ou menos que você vai fazer. Aquilo que sobrou, que você não conseguiu encaixar em nada, você reúne numa coisa só. Eles podem não ter nada em comum, mas o fato de eles não pertencerem a lugar nenhum acaba fazendo com que eles sejam o diversos, o pacote ou a prateleira dos diversos. Então é mais ou menos isso que acontece com o pré-modernismo. Na hora que a crítica olha para alguns textos, ela percebe que eles não são do parnasianismo, eles não são do simbolismo, eles também não entram naquilo que vai aparecer em 1922. Né? Não teve aquele critério de mudança. Então, a crítica pega e fala, vamos botar nessa prateleira de diversos? Vamos dar um nome para isso? Eles não eram do passado, mas eles também não eram do futuro modernismo. Vamos dizer que eles davam uma antecipada de leve? Beleza, então vamos pôr o nome de pré-modernismo. Entenderam isso? Então, é essa coisa. É um nome estranho, de fato, concordo. Mas dá para entender o nome quando você vê que tem alguns escritores que sobram na hora de encaixar na prateleira. E aí eles foram encaixados todos juntos. Tudo bem? Bom, e aí qual é a característica, né, desse conjunto? Já que eles acabaram virando um conjunto sem ser, o que eles poderiam ter em comum? Primeiro, o sincretismo cultural. Sincretismo é a ideia de uma reunião. Né? Sim é um sufixo que quer dizer junto, reunião. Agora, vocês já devem ter ouvido falar em sincretismo religioso. O que é o sincretismo? É uma mistura, é essa reunião de elementos diversificados, díspares, diversos, certo? Então, no caso,
é um sincretismo cultural porque é um pouco de tudo. Vai ter poeta, vai ter um poeta, Augusto dos Anjos, que ele lembra um pouco o simbolismo, ele lembra, é poeta, mas ele lembra o naturalismo. Você tem Monteiro Lobato, que vocês conhecem de escrever, livro infantil, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Emília, Dona Benta, Tia Anastácia. Mas ele escreveu literatura para adultos, e literatura bem crítica. Em alguns momentos, ele tinha uma característica de ser um pouco tenso em algumas coisas que ele falava, ele causa uma tensão. Algumas pessoas acusam o Monteiro Lobato de ser até racista, porque ele tem alguns textos que levam a gente a pensar isso mesmo dele. Então a gente vai ter escritores, Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, vai fazer uma análise do que estava acontecendo lá, depois eu vou contar. Então todos eles, cada um do seu jeito, vão falar alguma coisa sobre o Brasil. Lima Barreto, que a gente também vai falar, que era uma pessoa que foi muito marginalizada. Ele teve uma trajetória diferente da do Machado de Assis, embora ele tivesse uma origem semelhante. E ele ficava muito ressentido, porque era muito comparado com o Machado de Assis. E comparado sempre sendo inferiorizado. Então vocês vão ver que é uma mistura, não tem uma linha, cada um tem um jeito. E não se preocupem em tentar juntar eles, tá? Não adianta que vocês não vão conseguir juntar. E a outra coisa que vai caracterizar essa prateleira, né, esse balaio que a gente colocou todo mundo, é a transição entre o velho e o novo. Vocês sabem que as vanguardas europeias, lá na Europa, elas romperam com o passado. Elas falaram, meu, chega de século XIX, chega disso tudo que está para trás. Vamos fazer diferente. No caso do nosso modernismo, que começa em 22, o modernismo recebe toda essa influência das vanguardas. Então, eles vão para o novo direto. Mas, enquanto a gente não estava no novo, a gente estava onde? Na transição. O que os escritores faziam? Eles sabiam que eles queriam mudar alguma coisa, mas eles não mudaram totalmente. Eles se mantiveram ainda em alguns modos de escrita, em alguma forma de pensar, de coisas que vocês já estudaram na literatura. Eles ainda vão ter um pouco daquelas características do parnasianismo, do simbolismo, do naturalismo, o cientificismo pode aparecer, vocês vão ver isso. Então, tem uma tentativa de mudança, mas ela não chega a ser uma ruptura completa. Por isso, esse nome. Tudo bem? A gente vai parar aqui e no próximo grupo de slides a gente vai falar do contexto histórico. Um beijo para vocês, espero que tenham entendido, porque eu gosto, vocês sabem, de explicar o nome das coisas. Quando a gente entende o nome, a gente dá um grande passo para entender o objeto da nossa pesquisa, tá bom? Beijo para todos.